Bom dia, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que saudade de todos vocês. Vamos lá para mais uma escola dominical online. Essa semana Deus me deu aí a graça de encontrar alguns irmãos da igreja. Claro que nos encontramos, né, mantendo a distância, seguindo os protocolos aí de segurança, mas eu consegui ver a família do Jorge, a Thaís, da Cláudia. A Dona Eunice me deu um tchauzinho assim de dentro do carro, mas deu para matar a saudade dela, o Everton. Clodoaldo também viu, o Renan, a Silvia. Então, graças a Deus, os irmãos estão bem. Dona Elza, estive lá na casa dela, dando uma assistência para ela. Ore muito para a nossa querida Dona Elza. Ela perdeu, né, grande parte do seu trabalho, que era como diarista. Então, talvez venha passar alguma dificuldade. Vamos orar por ela. E, irmãos, é isso. O Cláudio está com saudade de vocês. O irmão dele me mandou uma mensagem. O Cláudio está com muita saudade da igreja, como todos nós estamos. E hoje, nesse domingo de Páscoa, né, nessa manhã que paramos aí para estudar a palavra de Deus, eu quero fazer um estudo um pouco mais aprofundado com os irmãos sobre Êxodo 12. Então vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo 12. Nós não vamos ler todo o capítulo, nós leremos Êxodo 12, do 1 até o 14. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, um cordeiro para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculeis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos e as ervas amargas a comerão. Não comereis o animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por final nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto ou perpétuo. Então, irmãos, até aí. Mas leio todo o capítulo 12 de Êxodo, para vocês ficarem inteirados do contexto, né, aqui do nosso estudo. Importantíssimo ler todo o capítulo. Eu não vou ler todo o capítulo porque eu já tenho um estudo um pouco mais longo do que o normal, e então quero me dedicar aqui ao estudo. Irmãos, Páscoa, juízo ou salvação? Êxodo 12, 1 a 14. Na mesma noite, então, da morte para os egípcios, foi a noite da libertação dos hebreus. Para uns o juízo, para outros a salvação. E a diferença entre juízo e livramento, entre morte e vida, entre condenação e salvação, foi o sangue do Cordeiro. Então vejam só, queridos irmãos, a diferença entre morte e vida, salvação e condenação, foi o sangue do Cordeiro. Considerem
Pensem sobre isso. Analisem essa verdade que a palavra de Deus nos mostra aqui. Nessa Páscoa, nesse domingo, nesse dia do Senhor. Nessa Páscoa do Senhor. Após passar 430 anos, então, como escravos no Egito, finalmente o povo ia ser liberto. E a mensagem de Deus veio até o povo, como nos diz aqui o versículo 1 do texto que nos demos, através de Moisés e Arão. E a mensagem que eles trouxeram para o faraó é: deixe o meu povo ir. E o golpe final foi então a matança dos primogênitos. Aquela era a 10ª praga. Antes o Egito já tinha sido assolado então por outras 9 pragas. E o coração do faraó tinha se endurecido cada vez mais, cada vez mais e cada vez mais. E essa 10ª praga agora viria sobre todo o Egito, e só estaria livre, só se salvaria aquele que tivesse o sangue do Cordeiro marcados nos umbrais da sua porta. O único meio de salvação para os hebreus. O anjo do juízo passaria meia-noite, e onde encontrasse então o sangue, ele passaria por cima, mas onde não visse o sangue, o primogênito morreria imediatamente. Foi uma noite de terror para os egípcios, mas foi uma noite de libertação para o povo de Deus. Isso, queridos irmãos, me leva a pensar no dia do juízo final. O grande e terrível dia do Senhor. E nós estamos no momento propício, né, para pensarmos no dia do juízo final. Embora, claro, todos queremos viver, todos queremos continuar com as nossas vidas, que essa situação que estamos passando volte ao normal. No entanto, queridos irmãos, podemos deslumbrar um pouco do terror que está vindo sobre os homens. Quem se salvará? Quem, então, escapará? Aquele que for marcado pelo sangue do Cordeiro. A Páscoa, queridos irmãos, traz para nós algumas mensagens. E eu quero meditar com vocês em 3 verdades que a Páscoa nos mostra essa manhã. Meditar num sentido mais de estudo. Então, os irmãos que quiserem contribuir com os estudos, fiquem à vontade para contribuir, para questionar, para enviar perguntas. A primeira mensagem que a Páscoa, então, nos traz é que ela marca uma nova era para o povo de Deus. Um novo calendário. Eles agora, queridos irmãos, tinham um mês que iniciaria o ano, o calendário deles. Esse povo não tinha segunda, não tinha terça, não tinha dia nenhum, eles trabalhavam de sol a sol, de segunda a segunda. Não existia para eles o sábado, o domingo, o dia do descanso. O sábado do Senhor institui, um pouco mais para frente no Sinai, mas esse povo não tinha descanso. Deus dá então a esse povo um novo calendário, uma nova vida. E a Páscoa simboliza esse começo dessa nova vida. A partir desse momento, o povo não era mais escravo do Egito. Eles agora estavam peregrinando pelo deserto rumo à terra prometida. Como nós, queridos irmãos, que fomos libertos da escravidão do pecado e rumamos para Jerusalém Celestial. Peregrinamos por esse mundo até chegarmos a Jerusalém Celestial. O mundo, ele diz que quando uma pessoa se converte, ela perde a vida. Mas a conversão não é o fim da vida. A conversão é o fim da escravidão. Ser cristão, então, é deixar o Egito e caminhar como um ser livre rumo a Canaã Celestial. Então a Páscoa nos mostra um novo começo, um novo calendário, um novo compromisso, uma nova jornada, um novo destino. Essa é a primeira mensagem, então, que a Páscoa nos traz. A segunda mensagem que a Páscoa, então, nos revela, que ela é um projeto de Deus na redenção da família. O versículo 3 e o versículo 4 nos mostram isso. A família, ela está no centro do projeto de Deus. A família precisa celebrar a Páscoa juntos, certo? A família precisa toda estar debaixo do sangue do Cordeiro, versículo 7. A família toda precisa se alimentar do Cordeiro, versículo 8. E a família toda precisava celebrar depois a Páscoa como um memorial nas suas futuras gerações.
E elas assumiam um compromisso de ensinar os seus filhos sobre o significado da Páscoa. E então, toda a família obedeceu essa ordenança divina. Então vejam, queridos irmãos, eu tinha me preparado para pregar para fazer desse estudo um sermão para a noite, para o domingo à noite, que nós vamos transmitir ao vivo, inclusive, pelo Instagram, mas eu preferi fazer de manhã por causa desse ponto, por causa dessa realidade, dessa verdade aqui, que esse texto nos mostra. Nós temos um compromisso de instruir os nossos filhos. Instruir os nossos filhos. O meu filho está com certeza agora comendo chocolate aqui, que ganhou aqui um ovo, outro. É a tradição, realmente a gente precisa dar. Não estou dizendo para vocês não presentearem os seus filhos. Presenteiem os seus filhos, mas não esqueçam de ensiná-los, do compromisso que nós temos com Deus, de ensiná-los a eles qual é o verdadeiro sentido, significado da Páscoa do Senhor. Então, queridos irmãos, a salvação da família exige aí confiança plena na palavra de Deus. Aqueles que se envergonham do sangue do Cordeiro não podem ser salvos, então, pelo Cordeiro. E essa comunhão das famílias forma uma grande congregação que é o povo de Deus, que é o que nós estamos sentindo falta hoje, na verdade. Era para estarmos todos reunidos agora na igreja, nos alimentando juntos, todas as famílias. Como faz falta. Mas, então nós vimos que a Páscoa, ela marca um novo começo, uma nova era para o povo de Deus. E ela também revela o projeto de Deus na redenção da família. E terceiro, a Páscoa mostra que Deus salva o seu povo através do Cordeiro morto. A Páscoa revela que Deus salva o seu povo através do Cordeiro morto. E aqui está o ponto principal desse estudo, é onde eu vou me ater um pouco mais, dedicar um pouco mais de tempo, porque o Cordeiro é o Cordeiro da Páscoa. Essa é respondida aqui a pergunta que Isaac faz para Abraão: onde está o Cordeiro? Essa pergunta introduz um dos principais temas do Velho Testamento, porque enquanto o povo aguardava o Messias, a pergunta só foi respondida finalmente por João Batista, em João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ela é então depois, quando os discípulos saem pelo mundo pregar o Evangelho, ensinada, como Felipe ensina o eunuco, quando encontra ele lendo Isaías 53, em Atos 8:35, como Paulo diz à igreja de Corinto que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, e João, que o vê no céu. E Jesus, então, é apresentado como Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5:6. Jesus, então, queridos irmãos, é o Cordeiro suficiente para uma pessoa, como foi para Isaac. Também é um Cordeiro suficiente para uma família, como foi nessa saída do povo, das famílias israelitas do Egito. Jesus é o Cordeiro suficiente para uma nação, como está aí descrito em Isaías 53:8. E Jesus é o Cordeiro suficiente para o mundo, como diz João Batista em João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro da Páscoa, queridos irmãos, é o Cordeiro sem defeito. Por que ele é sem defeito? Porque ele não conheceu o pecado. Ele não cometeu o pecado. Nem dolo algum saiu da sua boca. Ele se manifestou para tirar o pecado. E nele não existe pecado algum. Até o próprio traidor Judas diz que Cristo era inocente. Algumas pessoas, queridos irmãos, e na Páscoa nós vemos muito isso, admiram a vida de Cristo, admiram os exemplos de Cristo, admiram os milagres de Cristo, admiram os ensinos de Cristo. Mas ninguém é salvo pelos exemplos de Cristo. Ninguém é salvo pelos milagres de Cristo. Ninguém é salvo, queridos irmãos, pelos ensinos de Cristo. Mas sim, somos salvos pelo sangue de Cristo. É a morte de Cristo que nos traz salvação. Não adianta crer que Cristo faz milagres, se você não crer que Cristo morreu e ressuscitou por você. Não adianta crer nos ensinos de Jesus e achar belo os seus discursos.
se você não for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Porque ele veio para dar a sua vida, como diz Mateus 20, 28, em resgate de muitos. E esse é o sangue de Cristo, né? Esse é meu sangue, ele diz em Mateus também, 26, 28, da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E Apocalipse 5, 9 diz, foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus, queridos irmãos, foi o nosso substituto. Ele morreu a nossa morte. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O inocente morreu pelo culpado. O que distinguia os egípcios dos israelitas naquela noite de juízo era o sangue do Cordeiro. Na verdade, só existem duas categorias de pessoas. Os que pertencem à igreja, que são comprados pelo sangue da redenção de Cristo Jesus, e aqueles que ainda vivem debaixo dos seus pecados. Aqueles que ainda vivem debaixo dos seus pecados. O que vai importar no grande dia do Senhor, não é a sua religião, não é as suas obras, seus méritos, seus dons, mas se você está debaixo do sangue de Cristo ou não. O sangue é sinal de salvação. Onde o anjo da morte via sangue, ele não entrava. Pois o sangue dizia, aqui a obra já está feita. O sangue também é sinal de segurança. No sangue de Cristo nós temos segurança de perdão e de purificação. O Cordeiro da Páscoa também, queridos irmãos, é o Cordeiro que sustentador. Aqueles que são salvos pelo sangue do Cordeiro alimentam-se do Cordeiro. O sangue nos livra do cativeiro e da morte. O Cordeiro nos sustenta para a caminhada rumo à Canaã celestial. Cristo, queridos irmãos, é o nosso alimento. Jesus é quem nos sustenta. E falando, queridos irmãos, em sustento, em alimento, vamos analisar um pouco agora o conteúdo da refeição que os hebreus aqui preparam e comem rapidamente. Páscoa, então, é feita do cordeiro assado, ervas amargas e pão sem fermento. É um bom cardápio para o seu almoço. Né? Cordeiro assado, uma salada de ervas amargas e pães sem fermento. O cordeiro assado no fogo, o nosso cordeiro sofreu na cruz o fogo da justiça de Deus. Cristo, então, foi ferido e moído na cruz. As ervas amargas falam do sofrimento que os escravos deixaram no Egito e das provas que eles teriam pela frente. E o pão sem fermento é o símbolo de impureza, pecado oculto, falso ensino, hipocrisia e vida pecaminosa. O Cordeiro da Páscoa, queridos irmãos, também é o Cordeiro vivo, Apocalipse 1:8. O livro de Apocalipse nos aponta o Cordeiro de Deus como aquele que está vivo, que está no trono, que tem 7 chifres, ou seja, ele é onipotente, ele tem 7 olhos, ele é onisciente, o Cordeiro que voltará para julgar as nações. A morte de Cristo na cruz é o nosso êxodo. A morte de Cristo na cruz é o nosso êxodo. O Cordeiro foi morto, mas está vivo e é o nosso alimento. Nós, então, queridos irmãos, somos responsáveis a instruir a nova geração a conhecer, a amar a Deus e a alegrar-se com os seus poderosos feitos. Precisamos contar para as novas gerações o que Deus fez. O que Deus fez. O compromisso dos israelitas era contar para os seus filhos, para os seus netos, o que Deus tinha feito no Egito, tirado-os da escravidão. O nosso compromisso, queridos irmãos, hoje é contar para os nossos filhos, para os nossos netos e para as futuras gerações o que Cristo fez na cruz. Que Jesus Cristo fez na cruz. Esse é o nosso compromisso. Então conte para as pessoas que só aqueles que recebem o selo do pacto podem participar da Páscoa. Nenhuma pessoa pode alimentar-se de Cristo sem antes ser liberto e salvo pelo sangue de Cristo. Ninguém pode fazer parte da solene assembleia do povo de Deus antes de conhecer que precisa estar debaixo do sangue do Cordeiro. Portanto, tenha cuidado quando você celebrar a Páscoa.
do Senhor. Tenha cuidado ao celebrar a ceia do Senhor. Nós precisamos examinar o nosso coração, examinar a nossa vida. O fermento é um símbolo do pecado oculto. O fermento na massa, ele começa pequeno. Nós aqui em casa, nesses dias de quarentena, estamos maneira de falar, né? Na verdade, a Elisa aqui está fazendo, né? Pães, aqui algumas bolachas, o Joanias ajuda aí, mas atrapalha, come mais as massinhas, e é uma maravilha. Mas ela usa bastante fermento, ela põe uma pequena medida e secretamente esse fermento age e espalha-se por toda a massa. O resultado disso é que a massa cresce e incha e se infiltra. Então nós podemos associar isso com o pecado oculto, no meio do ajuntamento solene. Pecado oculto no meio do ajuntamento solene incha. Paulo diz em 1 Coríntios 5, 7, 8, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem como o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. À meia-noite, então, queridos irmãos, Deus visitou em juízo as casas dos egípcios. A Páscoa é um símbolo de redenção para o povo de Deus e de juízo para os ímpios. Não se engane. A Páscoa é um símbolo de redenção para o povo de Deus e de juízo para os ímpios. Ou está debaixo do sangue do Cordeiro, ou não está debaixo do sangue do Cordeiro. A morte não respeitou posição, nem poder, nem idade. A morte não alcançou os israelitas porque eles estavam debaixo do sangue do Cordeiro Pascal. E eu quero fazer uma pergunta agora para mim e para você. E nós? Estamos debaixo do sangue do Cordeiro? Nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro? Pense nisso, queridos irmãos. Quero concluir aqui deixando algumas considerações. A Páscoa, ela deve levar-nos a uma profunda investigação a fim de saber se de fato todos os membros da família estão debaixo do sangue do Cordeiro. A Páscoa deve nos levar a fazer essa reflexão. Será que todos os membros da nossa família estão de fato debaixo do sangue do Cordeiro? Também a Páscoa deve levar-nos a um compromisso familiar de explicar para os nossos filhos o que Deus fez por nós e o que Ele é para nós. A Páscoa deve nos lembrar o compromisso que nós temos de explicar aos nossos filhos o que Deus fez por nós e quem Ele é para nós. E, queridos, em última instância, a Páscoa deve nos levar à adoração. Olhando, queridos irmãos, para a obra de Deus feita no Egito, no Êxodo, tirando o seu povo da escravidão do pecado, e olhando para a obra de Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós precisamos dobrar os nossos joelhos e adorar o nosso Senhor, adorar o nosso Deus. É isso, queridos irmãos, que Ele requer de nós. Que o Senhor os abençoe nesse dia. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, amado Pai, eu oro, Deus, pela nossa igreja, Pai. Oro, Senhor Deus, porque precisamos do Senhor, Pai. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso resgatador. O Senhor é o nosso Salvador. Ao Senhor pertence toda a honra, toda a glória. Todo o poder pertence a Ti. E nós, Senhor Deus, nos rendemos, Pai, em adoração, Pai, ao Senhor, porque, Deus, o Senhor é a nossa salvação. Não há outro, Senhor Deus, em que nós coloquemos a nossa esperança, Pai. Nesse dia de Páscoa, Senhor Deus, dia de festa, mas que no momento para nós também é dia de tristeza, pois estamos, Pai, trancados em nossas casas, Senhor Deus, temerosos, Pai, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelas pessoas, Senhor Deus, mais de idade que conhecemos, temerosos pela nossa igreja. Nesse dia, Pai, nos rendemos a Ti, Deus, porque se
terminarmos a nossa peregrinação agora, Pai, entraremos, Deus, para Canaã celestial, Pai. Essa é a nossa certeza, Deus. Eu oro pedindo para que o Senhor cuide, Pai, dos nossos irmãos, de cada família da igreja, Pai. Abençoe, Senhor Deus, cada um. Cuida deles, Pai, porque eles precisam do Senhor, Pai. Que a sua graça, Deus, esteja sobre eles. Que a sua poderosa mão esteja sobre eles, Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bom domingo a todos e uma feliz Páscoa. À noite, então, faremos o nosso culto ao vivo no Instagram. Peço aos irmãos que reúnam as famílias e participem conosco. Deus os abençoe.